Esse tipo de multa aplicada de forma completamente arbitrária, isso aí também tem que estar no projeto de anistia. Então, não é só uma questão de liberdade, libertar os presos, é restituir tudo, restituir cargo para quem perdeu, restituir elegibilidade para quem perdeu a elegibilidade, restituir dinheiro para quem pagou multa indevida por motivos políticos, é tudo, restituir prontuários, né? Tudo, é tudo. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Outra coisa, quem teve comércio prejudicado e teve que abandonar de repente o país, a gente tem aí centenas de refugiados, né, na Argentina, né, na América do Sul, teve gente que veio aqui para os Estados Unidos, enfim. Teve gente que teve que abandonar os seus negócios, abandonar seu comércio e incorreu aí um monte de multa tributária, esse tipo de coisa. Então, todas essas multas que foram aplicadas em decorrência desse processo de perseguição política, elas devem ser multas também anistiadas. Então, tudo que decorreu dessa injustiça deve também ser anistiado. E vários outros requisitos, por exemplo, a reabilitação nos prontuários, tanto criminais como administrativos das pessoas. Não adianta simplesmente você dizer, você está anistiado, pode sair da cadeia, pode voltar para sua casa. E você continuar ali com uma ficha corrida, com empregadores olhando ali a sua ficha. Isso aí tem que ser zerado também. A pessoa tem que retornar ao status quo ante. Então, qualquer prontuário deve ser reabilitado, tem que zerar ficha criminal, tem que zerar em relação aos atos políticos, obviamente. Se tem outras coisas lá, essas coisas vão ficar. Prontuários administrativos, não pode constar lá na ficha, lá, de repente, um servidor de uma prefeitura que incorreu aí foi preso no 8 de janeiro, não pode constar nada no prontuário dessa pessoa, tem que zerar tudo. A reputação dessa pessoa, eu sei que depois que você espalha as penas do travesseiro, é difícil você recolher tudo de volta, mas pelo menos tem que se buscar ao máximo no projeto de anistia, tentar retornar o quanto possível a reputação inicial daquela pessoa, antes dela ter sido presa, antes dela ter perdido tudo, ter se exilado, enfim. A gente tem que tentar pacificar isso ao máximo. E em matéria de reabilitação, restituição dos cargos, das patentes, enfim, eu não me recordo agora de ter visto nenhum projeto que fosse abrangente nesse sentido ou que sequer mencionasse esse tipo de coisa. Então, a gente precisa, sim, desse tipo de previsão. Tem que excepcionar, claro, casos de crimes graves, como homicídio, crimes de tortura. Aliás, tortura não precisaria nem mencionar na lei de anistia, porque a tortura ela já é excepcionada, ela é insuscetível de graça e anistia, né, como diz na Constituição. Então, tortura não precisa nem falar, porque ela já é excepcionada pela Constituição. Mas, por exemplo, os crimes de responsabilidade da Lei 1079, em outras palavras, impeachment de ministro, isso aí vai depender dos termos da lei da anistia, que pode ter uma lei da anistia que contemple, inclusive, essa responsabilidade administrativa, o impeachment, e pode ter uma lei de impeachment que excepcione isso. Eu acho que a lei da anistia ela deveria se referir apenas à parte criminal, ou seja, o Alexandre de Moraes, tal, crime de abuso de autoridade, tá bom, meu amigo, tá anistiado também, mas o seu cargo você perde. Então, a questão do impeachment, eu entendo que deve ser excepcionada num projeto de anistia. E as outras coisas não precisam mencionar, como, por exemplo, tortura, tal, porque isso aí já é excepcionado automaticamente, né? Outra coisa que eu também não vi nesses projetos, tem que haver uma previsão de uma liberdade de expressão que resgate não só a liberdade de expressão, né, dos cidadãos em geral, mas que faça uma menção específica àquela liberdade de expressão dos parlamentares, porque a imunidade parlamentar ela foi implicitamente revogada no Brasil. Revogaram o dispositivo da Constituição que fala da imunidade parlamentar. Então tem que ter ali um dispositivo que contemple até aqueles parlamentares que tiveram redes sociais bloqueadas, para que isso não volte a ocorrer.
A Carla Zambelli, eu acho que recentemente teve as redes devolvidas, mas isso é inadmissível no Estado de Direito, um parlamentar ter as suas redes sociais bloqueadas. Ele, mais do que ninguém, mais do que o cidadão que não é parlamentar, ele tem mais liberdade de expressão do que todos nós. O parlamentar tem mais. Então, esse tipo de coisa é inadmissível. É inadmissível para qualquer pessoa, mais ainda para um parlamentar. Então, tem que ter esse tipo de previsão também da imunidade parlamentar, né? Que isso aí acabou no Brasil. Outra coisa que eu também não vi nos projetos de lei que estão formalmente em tramitação, né? Pelo menos que você acessa lá do site da Câmara dos Deputados. Não prevê prazos para a implementação daquelas medidas ali previstas na anistia. Então, simplesmente, estão anistiados e acabou. Então, deixa tudo muito solto. Eu acho que um projeto de anistia tem que amarrar isso. Tem que, por exemplo, vou dar um exemplo, fica estabelecido o prazo de 30 dias para que as medidas aqui previstas sejam efetivamente implementadas. Por exemplo, chegou o advogado, saiu a anistia, o advogado entra lá com pedido no STF. STF aqui, saiu a anistia, o meu cliente se enquadra nesses requisitos, tais, então vocês têm 30 dias a partir de agora para implementar isso aqui. Ou seja, se tiver preso, solta, se tiver com medida cautelar, revoga as medidas cautelares, enfim, a coisa tem que retornar ao status quo ante em 30 dias. Se algum foi excluído, né, do seu cargo, da sua função, entra lá com um pedido administrativo, olha, essa pessoa, né, perdeu o cargo em relação a isso, então vamos começar aí os procedimentos para a sua reabilitação e reconstituição ao seu cargo. Tem que ter um prazo para as pessoas envolvidas, os agentes envolvidos, começarem a se movimentar para restituir essas pessoas à sua situação anterior. A coisa mais impressionante que você me falou foi essa questão de todas, né, de várias, foi essa questão do 8 de janeiro. Porque o próprio presidente Bolsonaro foi condenado por coisas que supostamente começaram em 2021, né? Na condenação eles dizem isso, que a prática do crime começou em 2021. 8 de janeiro foi a última etapa da consumação, desde lá na tese. Então, se você faz uma anistia exclusivamente o que está relacionado ao 8 de janeiro, ela pode sequer afetar completamente a pena até do próprio presidente Bolsonaro, correto? Não vai nem resvalar no Bolsonaro, eles vão inventar qualquer coisa anterior em relação ao Bolsonaro. Tem que ser tudo desde 2019, porque em 2019, com o início daquela portaria 69 lá, assinada pelo Toffoli, né, instaurando o inquérito do fim do mundo, nomeando o Alexandre de Moraes para ser o condutor desses inquéritos, ali, né, a gente tem um ato formal, né, documentado do início da ditadura judicial no Brasil. Começou ali. Então, tudo desde 2019 que tem esses requisitos, que se enquadre nesses requisitos, tem que ser anistiado, porque tudo começou a partir dali. Senão eles vão inventar qualquer coisa anterior ao 8 de janeiro para não abranger. Tem que abranger também a questão eleitoral, tem que reabilitar as pessoas que, eventualmente, por motivos políticos, que foram consideradas inelegíveis, esse tipo de coisa. Tem que restaurar realmente o status quo ante. Então não tem essa de, não, vamos fazer uma anistia que não abranja o Bolsonaro. Não existe isso. Primeiro que nenhuma anistia vai ter o nome de ninguém. Então não vai ter o nome do Bolsonaro, não vai ter o nome do Daniel Silveira, não vai ter o meu nome, não vai ter o seu, vai ter o nome de ninguém. Mas tem que restabelecer a pessoa tudo o que ela... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Tudo que ela perdeu e não deveria ter perdido, inclusive a elegibilidade. Então tem que ter essa previsão também. Multas eleitorais, aquela multa, por exemplo, de 22 milhões lá do PL que o TSE deu lá no final de 2022, o 22 milhões parecia ser até uma referência ao número do Bolsonaro, né? Esse tipo de multa aplicada de forma completamente arbitrária, isso aí também tem que estar no projeto de anistia. Então não é só uma questão de liberdade, libertar os presos, é restituir tudo, restituir cargo para quem perdeu, restituir elegibilidade para quem perdeu a elegibilidade, restituir dinheiro para quem pagou multa indevida por motivos políticos.
é tudo. Restituir prontuários, né? Tudo, é tudo. É esquecimento total. Isso valeria, por exemplo, para a ação civil pública contra a Jovem Pan, por exemplo, e as multas aplicadas a eles, esse tipo de coisa estaria incluído, não? O caso da Jovem Pan que foi julgado por qual tribunal? Não lembro. Eu acho que não foi pelo STF. Federal. Assim, não, acho que foi Justiça Federal de São Paulo. Federal, né? Justiça Estadual de São Paulo. A questão é que, no caso da Jovem Pan, o advogado vai ter que pleitear e vai ter que convencer de que a Jovem Pan foi prejudicada por motivos políticos. Então, aí, por exemplo, a gente teve aí difícil, a comissão da anistia, e não é difícil, é a coisa mais fácil do mundo. Aliás, quem tem um neurônio consegue entender que existe um motivo político. Mas, assim, uma comissão da anistia, a previsão mesmo de um órgão subordinado ao Ministério da Justiça, por exemplo, para analisar situações individuais, para expedir um documento dizendo que essa pessoa aqui se enquadra nesses requisitos, enfim. E também, sem prejuízo disso, uma comissão da anistia no Congresso também serviria para reconhecimentos de casos particulares, a meu ver. Tem algumas perguntas que eu quero fazer para você, eu quero voltar à questão da elegibilidade já, mas uma das questões que eu tenho é o que acontece se você for anistiado com os inquéritos em aberto. Eles perdem objeto, eles caem, o que acontece? Então, o Barroso, foi ótimo você ter perguntado isso, porque senão eu ia esquecer. O Barroso, ele falou recentemente o seguinte, mais uma falácia do Barroso. Ele falou assim, olha, por enquanto não cabe anistia porque os réus estão sendo julgados, os processos ainda não acabaram, etc e tal. Mas depois, palavras do Barroso, mas depois que já tiver, né, o resultado judicial, aí o Congresso é livre para fazer o que quiser. Palavras do Barroso. Só que isso é completamente falacioso. Anistia é esquecimento e não está dizendo em lugar nenhum que você precisa ter uma condenação transitada em julgado para ser anistiado. E eu te digo, inclusive, que Caetano Veloso, ele por acaso teve alguma condenação transitada em julgado contra ele por algum crime? Gilberto Gil teve alguma condenação transitada em julgado por algum crime? Essa galera toda está anistiada. Não teve condenação transitada em julgado contra nenhuma dessas pessoas. Foram pessoas investigadas, perseguidas por declarações, por letra de música e tal, mas não teve uma condenação contra essas pessoas. Essas pessoas foram anistiadas. Muitas delas, inclusive, recebem bolsa anistia e tudo mais. E mais, tem outro argumento também que eu considero importante, que eu não vi ninguém apontando esse argumento para contradizer o Barroso. Quem pode o mais, que é anistiar alguém com condenação judicial, pode o menos, que é esquecer o que ainda não tem condenação. Então, isso é um princípio básico no direito. Quem pode o mais, pode o menos. Se você pode anistiar uma pessoa que já teve condenação com trânsito em julgado, com muito mais razão, você pode o menos. Você pode anistiar já desde já uma pessoa que está só sendo investigada ali e tal. Porque com que propósito você deixaria essa pessoa, já sabendo que você vai anistiar esse ato, você deixaria essa pessoa passar por todo o procedimento, ser condenada, para lá no final da condenação dizer, tá, agora você está anistiada. Então, quem pode o mais, pode o menos. Anistia logo todo mundo, ou que esteja com investigação, com um procedimento administrativo, que seja. É anistia para todo mundo. Quem pode o mais, pode o menos. Mas aí, então, o que aconteceria com o inquérito das fake news, o inquérito das milícias digitais, todos eles perderiam um objeto, eles deixariam de existir? O que aconteceria com eles? Então, os fatos abrangidos no inquérito da fake news, no inquérito de milícias, etc e tal, todos esses fatos, eles devem ser mencionados na lei da anistia. Então, com a lei da anistia, todos esses fatos, eles estão anistiados. Aí, claro, vai caber ao STF reconhecer a lei da anistia, não fazer gracinha dizendo que a lei da anistia é inconstitucional. Enfim, aí vai caber ao STF não fazer gracinha. Se eu estou dizendo é o que diz o direito. Abrangendo esses fatos citados no inquérito do fim do mundo, das milícias, está abrangido e caberia simplesmente ao STF pegar a anistia, ler a lei
esses fatos aqui se enquadram nessa lei da anistia. Então, estamos encerrando aqui o inquérito porque ele se enquadra nisso aqui. Isso, né, se tivéssemos, né, um STF sério e tudo mais. Espero que eles não façam gracinha. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.